Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Espaço Química. Como a galera me pediu muito para fazer aí umas questões, um simulado aí para a prova, então eu resolvi fazer este aqui. Então como é que vai funcionar a sistemática? Você vai aqui na descrição, baixa a folha, resolva, tá? Não pesquise no Google, não faça nada disso. E depois venha para cá pro vídeo para você ver o gabarito. Então vai funcionar desse jeito. Professor, que se eu tava sumido do canal. Pessoal, peguei uma tal de Zika vírus. Ainda tô com o corpo todo quebrado, tá? Então, se eu falar meio devagar, não estranhe. E só tô fazendo esse vídeo porque a galera pediu muito para fazer um vídeo, para fazer um simulado. Então vamos lá, primeira questão. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que é meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é A. Então vamos marcar aqui, pessoal, partículas em suspensão, tá? Partículas em suspensão. Por quê? E por que eu escolhi essa questão aqui? Porque ela envolve tanto o assunto de água, tá? Para você despoluir a água, como também de separação de mistura. Então, nesse caso aqui, como eu quero tirar impurezas que estão ali em suspensão, eu utilizo o método da flotação, que é justamente para mistura heterogênea sólido-líquido, tá? Então, o que consiste esse método de separação chamado de flotação, tá? Então, flotação é um método de separação de misturas heterogêneas de sólido-líquida. São inseridas bolhas de ar no líquido, nas quais um dos elementos se aderem e acaba se separando do outro elemento no qual estava misturado, tá? Aí você consegue justamente despoluir a água ou então tirar algumas substâncias daquela água. Você utiliza a flotação. Então esse é a flotação. Então o gabarito aí é letra A de amor. Então se cair na prova, tu já sabe que flotação é para mistura heterogênea, tá? Mistura heterogênea e sólido líquido, tá? Qual é a palavra-chave? Partículas em suspensão. Então, quando tu olhar partículas em suspensão, pode desconfiar, tá? Que seja flotação, mas tem que ler todo o contexto da questão. Não vai chegar marcando flotação de uma vez, não. Lê o contexto para não marcar errado. Segunda questão. A produção de café descafeinado consiste em retirar a cafeína sem alterar muito o sabor original do café. Existem diferentes processos para a descafeinação. Abaixo são representados duas situações sobre um desses processos. Primeiro, o processo consiste em utilizar um banho de solvente, como por exemplo o acetato de etila, que dissolve bem a cafeína e dissolve muito pouco os outros componentes do café. Tá? Isso aqui a gente sabe que é uma propriedade chamada o quê? De solubilidade, quando uma substância dissolve a outra, tá? Solubilidade. O solvente utilizado em um é retirado através da evaporação. Vamos dizer que eu tenha dois líquidos aqui, o solvente e um soluto. Como eu faço para separar? Eu posso utilizar algum método de separação que utilize a evaporação. Esse termo evaporação que ele utilizou aqui foi bem genérico, tá? Por quê? Porque na evaporação a gente sabe que é pela questão do ponto de ebulição. Os que têm o menor ponto de ebulição vão evaporando mais rápido, né? Vão ebulindo mais rápido. Então, aqui, qual é a propriedade que eu estou me utilizando aqui? Do ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição, pessoal? Ponto de ebulição nada mais é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, assinale a alternativa que indica as propriedades que fundamentam, respectivamente, as situações 1 e 2. Então, letra B de bola, solubilidade e ponto de ebulição. Questão bem tranquila também, né? Dos compostos abaixo, qual não seria a ligação iônica? Só geralmente, tá? Eu vou fazer assim um macete, na verdade, tá? Um macetezinho. Quando tiver um ametal, tá?
mais o metal, você desconfia que seja ligação iônica, tá? Se tiver, por exemplo, hidrogênio e um ametal, você desconfia que seja ligação covalente. Ou então, se tiver ametal com ametal, desconfie também que é ligação covalente. Então, hidrogênio com ametal, covalente. Ametal com ametal, covalente, tá? Então, recapitulando, hidrogênio com ametal, covalente. Ametal com ametal, covalente. O que é ametal, professor? É que não é metal. É que não é metal, tá? Então, vamos verificar. Ó, sódio é um metal, cloro é um não metal. Então, você já descarta. Magnésio é um metal, cloro é um não metal. Cálcio é um metal, oxigênio é um não metal. Sódio é um metal, oxigênio é um não metal. Então, esses aqui formam ligações iônicas. Então, o único que não forma ligação iônica é o HCl, que é o ácido clorídrico, tá? Então, veja que eu tenho o hidrogênio ligado com o cloro. Aqui há um compartilhamento de elétrons e não uma transferência de elétrons, tá? Então, aqui eu tenho um compartilhamento de elétrons. Então, é a letra D. Letra D, nesse caso aqui, é a ligação o quê? Covalente, ó, dos compostos abaixo que não realiza a ligação iônica. O que não realiza a ligação iônica é o HCl, porque ele forma a ligação covalente. Da combinação química entre os átomos de magnésio, ele deu o número atômico aqui, magnésio que é 12, e do nitrogênio que é 7, pode resultar a substância de fórmula. Então vamos lá, o primeiro passo é você fazer a distribuição eletrônica. Então ficou 1s2, 2s2, 2p6, aqui já tem 4, 10, né? E 3s2. Então, 2, 10, 12. Vamos para outra. 1s2, 2s2, 2p, já tem 4, né? Para 7, 3. Então, 2p3, certo? Então, uma é da família 5A e outra é da família 2A, tá? Veja que a valência desse aqui é 2 e a valência desse aqui é 6. Então, fica como, professor? Vamos lá, garoto. Então, o magnésio tem 2 elétrons. E o nitrogênio tem quantos? Tem 5, né? Então, o magnésio precisa de 3 para ele se estabilizar, tá? E o magnésio precisa perder esses 2 para ele se estabilizar também, para ficar com o octeto completo. Então, o que pode acontecer aqui? Se o magnésio doar esses 2 elétrons dele aqui, tá? O magnésio se estabiliza, mas o nitrogênio ele fica com o quê? Com 2, 4, fica com 7 elétrons. Ele precisa de mais um. Vai precisar de mais um. O que você faz então? Você taca outro magnésio aqui, tá? Taca outro magnésio. Aí você doa este elétron para cá. Agora o nitrogênio se estabilizou, mas ficou um elétron do magnésio. E agora você joga outro nitrogênio aqui, cara. Então, em forma de estrelinha para separar melhor. Certo? Então ele doa este aqui para esse aqui, tá? O que aconteceu? Esse magnésio se estabilizou, mas esse aqui tá com quantos? 3, 6, falta 2. Então, tu pega mais um magnésio aqui, que tem 2. E doa pra cá esses 2, tá? Doa pra cá. Então, joga pra cá. Então, agora, todo mundo se estabilizou, né? Então, aqui tem 2, 4, ó. 2, 4, 6, 8. E aqui ele perdeu os 2, ficou com 8 também na camada anterior. Então, veja, agora você vai conferir a quantidade de magnésio que tem. Tem quantos magnésios? Tem
3. Quantos N's? 2. Então fica Mg3N2. O professor tinha um método mais fácil de fazer isso daí, sem ser pelo diagrama de Lewis, pela fórmula de Lewis? Sim, pela valência, só fazer a regra da Xuxa. Esse aqui não precisa perder 2, esse aqui não precisa ganhar 3, então significa que a valência desse aqui é 3, né? Certo? Então esse aqui precisa ganhar quanto? 3. Se eu colocar de vermelho aqui fica mais fácil aqui. Esse aqui precisa ganhar 3, porque ele tem 5. Presta atenção, 2, 3, 5, né? Ele precisa ganhar 3. Aí você faz o que? A regra da Xuxa. Tá? A valência de um vai para o outro. A valência desse aqui não é 3? Ele precisa ganhar 3. Ele vem para cá. A valência desse aqui não é 2? Então ela vem para cá. Tá? Então vai ficar Mg3N2. Então gabarito é a letra A de amor. Certo? Bem fácil, né? A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligação iônica entre as partículas é. Então, pessoal, existem muitas propriedades dos compostos iônicos, como por exemplo, altos pontos de ebulição e de fusão, tá? Em meio líquido, eles são bons eletrólitos. O que significa isso? Eles conseguem... a corrente elétrica pode passar, são bons condutores de eletricidade, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, eles se encontram no estado sólido. Então, tem uma série de propriedades. Então, vamos lá. Então, a propriedade que mais atende à questão é a letra C, né? Ou seja, no estado líquido, conduzem corrente elétrica, tá? Então, possuem baixos pontos de fusão, não é o contrário, possuem altos pontos de fusão. São moles, quebradiços, cristalinos? Moles não, né? Dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem? Não, eles são polares e gasolina é o que é? Apolar. Então não tem como ocorrer isso. Dissolvidos em águas formam soluções ácidas, tá? Não necessariamente, tá? Nem toda vez forma solução ácida. Então gabarito letra C de coração. Sexta, o elemento A possui um número atômico igual a 6. O elemento A possui número atômico igual a 6. O elemento B possui número atômico igual a 8. A molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos é: primeiro passo, fazer distribuição eletrônica. Então, 1s2, 2s2, 2p2, né? Para poder dar 6. Vamos ao outro. 1s2, 2s2, 2p4, né? Para poder dar 8. Veja que este aqui tem 4 elétrons, este aqui tem 6 elétrons, né? Então, o que ocorre? Eles vão ter que compartilhar elétrons. Então, esse aqui precisa ganhar 4, esse aqui precisa ganhar 2, né? Então, veja que se os dois precisam ganhar, então eles têm que compartilhar. Então, vamos lá. O A é como se fosse o carbono, tá? Número atômico 6. Então, A é o elemento central, fica aqui no meio. Vamos lá. Não é 4. E B precisa também ganhar 2. Ele tem aqui... Ele tem quantos? Tem 6, né? Se eu compartilhar esses dois aqui... Ó, fica 1, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. O B fica com 2, 4, 6, 8, certo? Mais o A fica com 2, 4, 6. Então o A não se estabilizou, então joga outro B aqui. Aí eu vou compartilhar esses dois aqui, tá? Então ficou 2, 4, 6, 8. Então o A se estabilizou. E o B também. O B, 2, 4, 6, 8. Então vai ficar a fórmula como? Veja que você tem um A, tá? E um B. Você tem quantos B? 2. Então vai ficar AB2. Esse A, pessoal, é como se fosse o carbono. O carbono tem uma propriedade que ele forma múltiplas ligações, tá? Ligações duplas, ligações triplas, enfim. Então aqui
você tem que se utilizar desse artifício aqui para você resolver a questão. Então fica AB2, gabarito letra D de doido. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente fazer a distribuição eletrônica, tá? 1s2, 2s2, 2p6, já tem 10, né? 3s2, 3p6. Ixi, aqui já tem 4, 10, 12, 18, tá? O que eu posso vislumbrar aqui? Veja que a última camada, ela tem o quê? 8 elétrons. Pessoal, qual das famílias aí tem 8 elétrons na camada de valência? Quais são os elementos que são estáveis, tá? São justamente os gases nobres. Eu não sei nem quem é o elemento químico, mas eu sei que ele tem 8 elétrons na camada de valência. Portanto, ele é o quê? Um gás nobre. Pronto, letra E. Em face de sua imensa espessura e tendo em vista as variadas composições e características do ar atmosférico em diferentes alturas, costuma-se dividir a atmosfera em camadas superpostas. Uma das divisões mais aceitas é exceto. Ele quer que não é a camada, tá? Então nós vimos que troposfera é uma camada da atmosfera, nós vimos que estratosfera é, mesosfera, ionosfera, macrosfera, isso aqui a gente não viu, então tá errado, é esse que é o gabarito. E a última questão, a nona, vamos lá. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão em situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria. Então ele quer para prevenir a escassez, tá? Letra A, desenvolver processos de reutilização de água. Olha aí, seria uma boa alternativa, tá? Vamos deixar ela de stand-by, vamos para as outras. Explorar leitos de água subterrânea. Ele quer um método de prevenir a escassez, você vai explorar ainda mais. Então, isso aqui você já descarta, né? Já descarta. Então não é uma coisa viável, não. Letra C, ampliar a oferta de água captando em outros rios. Se você pegar água de outros rios, você vai acabar com a água dos outros rios, né? Então, também não é um método viável também. Você vai acabar gerando também escassez dos outros rios. Captar águas fluviais é uma boa alternativa. Quer dizer, pluviais, né? Água da chuva. Porém, existem muitos lugares do planeta que nem chove. Por exemplo, aqui no Nordeste, tem estados que passam meses sem chover. Então, como você vai captar águas pluviais? Então, não... Se para alguns lugares é inviável, tá? Mas é uma boa alternativa. Mas para a questão não é a certa, porque existem muitos lugares em que a chuva não é tão intensa, tá? Os níveis pluviais são muito baixos. Letra E, importar água doce de outros estados. Mas coisa de criança, né? Não é nada a ver isso aqui. Então, o método mais eficaz seria justamente desenvolver processo de reutilização de água. Então você usou a água, por exemplo, do chuveiro, algo que você usou, você poderia reutilizar para uma outra coisa. Aí sim, você ia prevenir bastante a escassez da água, tá? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa teu like, tá? Eu espero que você faça uma boa prova e com certeza o que é seu ninguém vai tirar. Você vai conseguir a sua vaga, você vai ser aprovado. Tenha fé. Agora é a hora, tá? Se não for a hora, mas sua hora vai chegar de qualquer forma, tá? Boa prova a todos e até a próxima, galera. Muito obrigado para você que assistiu nos meus vídeos. Eu te agradeço e muito. Tchau.